Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, eu não pensei que as coisas fossem fugir do meu controle. Juro que não pensei que as coisas fossem chegar ao ponto em que chegaram. Na verdade, eu nem sei como fui embarcar naquela ideia maluca do meu amigo quando procurei a sua ajuda para tentar salvar o meu casamento. Eu estava passando por um momento difícil. Meu casamento já não era mais o mesmo há muito tempo. Eu achei que, se não fizesse alguma coisa, acabaria em separação. Sabe quando chega aquela fase em que o casal se afasta um do outro e sem motivo aparente? Fica ali cada um num canto, com as suas coisas, os seus pensamentos, quase não conversam. São duas pessoas convivendo debaixo do mesmo teto, mas parecendo mais dois estranhos do que propriamente marido e mulher. Pois eu e a Catarina estávamos passando justamente por uma fase dessas. E não era coisa recente, não. Olha, até amor, para se ter uma ideia, a gente passava semanas sem fazer. E mesmo quando fazia, não era lá aquelas coisas. Aliás, já tinha virado costume dormirmos separados. Não que eu quisesse isso, que fique bem claro. A Catarina gostava de ficar vendo televisão na sala até altas horas da noite. E quando vinha para a cama se deitar, eu geralmente já estava dormindo. Era como se ela estivesse, sei lá, evitando um contato mais íntimo comigo. Pelo menos era o que eu sentia. Francamente, eu não sei como chegamos a esse ponto. Como também não sei porquê. E olha, não era por falta de amor. Isso eu posso garantir. Eu amava minha mulher. E sentia que ela também me amava. E também não havia outra pessoa, nem na vida dela e nem na minha. E isso eu posso garantir. Aquele gelo era entre a gente mesmo. Volto a dizer, não era falta de amor. Porque amor havia de sobra. E nem falta de respeito. E tanto havia amor e respeito, que quando me dei conta de que a gente estava se afastando, de que eu a estava perdendo aos poucos, fui pedir ajuda a um amigo do escritório. Até hoje eu não sei de onde ele tirou aquela ideia. Mas foi assim no bate-pronto. Parece até que ele estava esperando que eu contasse alguma coisa da minha vida particular e pediria ajuda. Parece até que ele estava prevendo que eu ia lhe pedir ajuda. No que terminei o meu desabafo, no que terminei de falar do meu distanciamento da minha mulher, ele já veio com aquela. Olha, eu sei exatamente do que você está precisando, viu? Bom, então me conta, né, cara? Tô aceitando sugestão. Então, você falou que a tua mulher anda vendo televisão até tarde, fica na sala, e que quando ela vai pra cama você já tá dormindo, que vocês estão assim, meio que se afastando. Sim, é isso mesmo. Por quê? Como por quê? Acorda, cara. Você só precisa fazer alguma coisa para que vocês se juntem de novo, se aproximem. Mas isso eu já sei, né? Você precisa fazer com que ela vá para a cama no mesmo horário que você, Moisés. Vai por mim. Casal que não dorme junto no mesmo horário não tem futuro. Quando vê, gelou. Acabou o amor. E foi então que ele me deu aquela sugestão. E olha, quando ele me falou aquilo, eu cheguei a rir. Eu tive de rir, porque era a coisa mais absurda que eu já tinha ouvido em toda a minha vida. Segundo Mário, para que eu e a minha mulher voltássemos a ficar próximos um do outro, eu precisava convencê-la de que havia fantasmas ali em casa. Desse jeito, segundo ele,
ela não ia querer ficar sozinha lá na sala, ia querer ficar do meu lado o tempo todo, principalmente à noite, na hora de dormir. Me segurando para não cair na gargalhada, eu perguntei: não, peraí, Mário, você só pode estar de brincadeira, né, meu? Como é que eu vou fazer a Catarina acreditar numa coisa dessas? Assombração? Não, tenha paciência. Coisa mais fácil do mundo, Moisés. Olha, se você quiser, eu posso até te ajudar. E foi então que ele me contou o plano. Plano que, aliás, assim como aquela ideia de assombração, me pareceu a coisa mais absurda do mundo. Segundo ele, a primeira coisa a ser feita seria colocar um falso despacho, vamos dizer assim, na porta da nossa casa, como se alguém tivesse feito uma macumba ali. Vela preta, pinga, galinha preta, esse tipo de coisa, como se fosse macumba mesmo. Só isso já ia deixar a minha mulher assustada. Depois, a segunda parte. A gente teria de provocar uns barulhos no interior da casa à noite, principalmente nos horários em que ela estivesse lá na sala sozinha, assistindo televisão. Esses barulhos, claro, deviam ser típicos de assombração, como sussurros, batidas na parede, passos pela casa. Segundo meu amigo, não tinha como dar errado. Claro que não levei a sério. Pelo menos não assim num primeiro momento. Só que durante os dias que se seguiram, ele foi enchendo tanto a minha cabeça, ao mesmo tempo em que a situação lá em casa ia piorando. Eu ia me sentindo cada vez mais distante da minha mulher, que chegou uma hora. Eu já tinha tentado de tudo para tentar ajeitar as coisas, só que a Catarina parecia já estar acostumada àquela rotina. Eu acho que foi mais isso que acabou me convencendo. Na hora pensei, também tem o seguinte, não custa nada, né? Se não der certo, pior do que tá não fica. Por que não? E olha, maldita hora em que eu cheguei a essa conclusão. Eu pensei que pior não ficaria, mas acabou ficando. Lembro que assim que cheguei do serviço, coloquei aquele despacho que o Mário tinha previamente preparado bem diante da porta da cozinha. Claro que a Catarina não percebeu nada. Combinei com ele que ali pelas 11h30, meia-noite, no máximo, hora em que a Catarina costumava estar lá diante da televisão na sala, sozinho, ele começasse a jogar pedras em cima da nossa casa, no telhado, e que depois ficasse fazendo barulhos do lado de fora. Tipo assim, batidas na parede, sussurro, gemidos, para que ela pensasse que fosse algum tipo de assombração. Eram quase 9h da noite quando ela me chamou. Moisés, vem rápido aqui. Vê só o que deixaram aqui na porta da cozinha. Meu Deus do céu, olha só. Ela tinha encontrado o despacho. A primeira parte do plano tinha funcionado. Exatamente do jeito que o Mário tinha previsto, ela ficou muito, mas muito assustada. Pediu que eu me livrasse daquilo imediatamente, só pelo modo como ela reagiu. Eu achei que nem seria preciso partir para a segunda etapa do plano, que era o meu amigo fazer barulhos lá do lado de fora, como se fosse assombração. Só que me enganei. Eram 10h da noite quando fui para a cama e ela continuou lá vendo televisão. O tempo foi passando e ela continuava diante da televisão assistindo sei lá o quê. E eu acordado, lá na cama, esperando. Eram quase 11h da noite quando mandei uma mensagem no celular do Mário, pedindo que ele desse prosseguimento ao nosso planejamento. Não demorou muito
e comecei a escutar aquelas batidas na parede, lá perto da janela da sala, depois pela casa toda. Aliás, a casa toda estremeceu. Tamanha foi a força com que ele deve ter batido. Logo depois, eu comecei a ouvir uns gemidos. E olha, mesmo eu sabendo que era o meu amigo responsável por aqueles ruídos, aqueles gemidos, confesso que cheguei a ficar com medo. Imagine ela. Olha, foi questão de 1 minuto, talvez nem isso. E a minha mulher apareceu na porta do quarto, os olhos arregalados. Estava assustada, claro. Quando vi a sua cara, por pouco não ri. Sim, porque eu sabia que era tudo armação. Ela não sabia, mas eu sabia. Ela chegou assim na minha frente e com os olhos arregalados falou que tinha escutado uns barulhos, que era melhor eu levantar e dar uma olhada. Mas eu acabei convencendo a coitada de que não era nada e que era melhor ela se deitar também. Pronto. Aquela noite dormimos abraçados, como nos velhos tempos. Não chegamos a fazer amor, mas pelo menos eu pude sentir o calor do seu corpo junto do meu. Voltamos a repetir a dose, eu e o Mário, mais 2 vezes. Não preciso nem dizer que nessa altura do campeonato, a Catarina já estava apavorada e principalmente sugestionada. Já tinha chegado a me pedir que chamasse um padre para benzer a casa. Parecia que realmente tinha acreditado que a nossa casa estava assombrada. Conversamos muito a respeito disso. Sobre a macumba, os barulhos, os sussurros, as pedras no telhado. Tudo provocado pelo meu amigo, claro. Eu sabia que era ele. Só que ela nem desconfiava. E desse modo, não foi difícil convencê-la de que estava realmente acontecendo alguma coisa de sobrenatural. Objetivo atingido. Resultado 10. Pelo menos foi o que eu pensei. Só que, como eu já disse lá no começo da minha carta, eu não pensei que com o passar do tempo as coisas fossem fugir ao meu controle e chegar ao ponto em que chegaram. Olha, quando eu penso nisso, eu lembro daquela expressão, o feitiço virou contra o feiticeiro. Ela não apenas acreditou em todas aquelas bobagens, aqueles gemidos, aquela macumba, aqueles sussurros, aquelas batidas na parede, como passou a viver num verdadeiro estado de pânico. Olha, mesmo depois que paramos com as armações, ela continuou insistindo que ouvia ruídos estranhos. Pensei até que ela tinha enlouquecido. Só depois eu fui saber que ele estava tomando remédios fortíssimos para dormir. Tudo por causa do que tínhamos armado. Olha, juro por esta luz que me ilumina. Pensei muitas vezes em lhe contar tudo. Falar que era tudo mentira, tudo armação. Que ela não precisava se preocupar. Que não tinha fantasma, e nem assombração, e nem feitiço, nem macumba, despacho, nada. Que tudo não tinha passado de brincadeira. Porque eu percebi que aquilo não tinha feito nenhum bem a ela. Pelo contrário, fez muito mal. Ela tinha mudado radicalmente naqueles últimos dias. Só que, como sempre, só fui me dar conta muito tempo depois. Claro que não repetimos aquela palhaçada. Até porque eu comecei a temer pelas consequências. Aquelas brincadeiras, que de brincadeiras não tinham nada. Eu fiz com a melhor das boas intenções, numa tentativa desesperada de salvar o meu casamento, de me reaproximar da minha esposa. Porque, como eu falei lá no começo, a gente continuava se amando, acredito, pelo menos. A gente continuava se respeitando, mas a gente não conversava um com o outro. Era um numa sala, o outro no quarto. Quando um estava na cozinha, o outro no banheiro. Eu puxava a conversa com ela. Ela dizia um sim, um não. Sabe aquela distância? Aquilo
Aquilo estava me incomodando. Porque, repito, eu amava minha esposa, como continuo a amar. E só por isso é que acabei embarcando naquela ideia maluca do Mário. Só por isso. Ela própria, minha esposa, por conta própria mandou benzer a casa e chamou até o pessoal da igreja para rezar o terço. Olha, senti vontade mais uma vez, pela 1000ª vez, de abrir o jogo com ela. Contar que tudo foi uma brincadeira, só que, sei lá, senti medo da sua reação. Francamente, não sei se valeu a pena. Na verdade, as coisas só pioraram. Hoje, minha mulher vive à base de calmantes e antidepressivos. Não consegue dormir se não se entupir com essas porcarias. E aí, eu tenho a minha mulher ali do lado, deitada na cama, só que dormindo, anestesiada. Sem contar as vezes em que ela acorda no meio da noite dizendo ter visto ou escutado alguma coisa. Ah, Catarina, eu tenho consciência do tamanho do mal que mesmo involuntariamente te causei. Como me dói saber que eu sou responsável por você estar se entupindo dessas porcarias. Eu não sabia que ia acabar desse jeito. Eu nunca imaginei que você ia ficar tão sugestionada a ponto de, hoje, inclusive, ouvir ruídos quando não tem ruído nenhum. Tudo o que eu queria era que a gente voltasse a ser aquele mesmo casal de antes, que conversava, que fazia amor antes de dormir. Um casal de verdade. E não aquele em que a gente se transformou, que fazia tudo de um modo mecânico, quase por obrigação. Só que eu percebi que acabei metendo os pés pelas mãos e fazendo tudo errado. Não foi minha intenção, juro que não foi. Olha, se eu pudesse voltar no tempo, jamais teria embarcado naquela ideia absurda do Mário. Claro, não estou culpando o cara, até porque ele quis ajudar. E afinal de contas, ele só sugeriu. Na verdade, eu não pensei nos riscos, fui egoísta. Pensei apenas em mim, naquilo que eu estava sentindo, naquilo que eu queria. Por isso te peço perdão, amor. Saiba que vou fazer de tudo para recuperar a nossa vida de antes. Só que dessa vez eu vou tentar fazer as coisas no modo certo, sem apelar para esse tipo de artifício estúpido do qual eu me vali e que só serviu para afastar a gente ainda mais. E pior, para te deixar doente, dependente desses remédios, desses calmantes antidepressivos. Como me dói saber que, mesmo sem querer, acabei te causando tanto sofrimento. Hoje sim a nossa casa está assombrada. Assombrada por esse medo que eu tenho de te perder. Assombrada por essa culpa que eu sinto toda vez que te vejo anestesiada por causa desses malditos remédios que você toma para dormir. Assombrada por tudo que fiz e que só serviu para te afastar ainda mais de mim. Porque a cada dia que passa, mais aquele provérbio, aquela frase se volta contra mim e prova que no meu caso o feitiço realmente voltou contra o feiticeiro.